O ICL vai lançar uma pós-graduação com os melhores professores e professoras do país, por um valor quase que simbólico e cheio de vantagens para quem já é membro do ICL? Fato ou fake? Pois é, difícil de acreditar, mas é fato. E é mais do que isso ainda, em parceria com a FESP, uma das maiores escolas do país, onde estudaram Darcy Ribeiro, Sérgio Buarque de Holanda, Florestan Fernandes. É isso mesmo, pós, reconhecida pelo MEC. É o próximo passo da revolução do ICL. Participe do novo passo da revolução. Muito bem, pessoal, estamos começando o Desperta de hoje, sexta-feira, 29 de novembro, está acabando o mês e o ano também, né, Jimmy? O Papai Noel tá chegando já aí, né? Tá chegando, Papai Noel, 7h02 da manhã, estamos ao vivo, horário de Brasília. Muito obrigado pela companhia de todo mundo que já está chegando no nosso chat. Estamos ao vivo nas principais redes sociais deste mundão, mas principalmente nos nossos canais do YouTube. Muito bom dia, muito obrigado para quem nos acompanha no canal do Eduardo Moreira, no canal do Leandro Demori, mas principalmente no canal do iclnoticias.com.br lá no YouTube. Se você já está por aí e ainda não assina o canal, você sabe, é só clicar em assinar, ativar o sininho. Tudo isso é de graça. Você pode comentar no nosso chat, dizer aí de onde você está assistindo a este programa, comentar as notícias também, né, trazer mais informações, mais contexto, sempre, claro, com a educação que lhes é peculiar aqui no nosso povo, do nosso chat, né? Sem puxar o cabelo do coleguinha, né, Jimmy? Não pode empurrar, não pode colar chiclete no cabelo, né? Aquela coisa toda. Estamos ao vivo também em 3 rádios em São Paulo. Se você quiser nos acompanhar pelo rádio, principalmente o pessoal que está no trânsito aí, já peguei algumas pessoas no trânsito ouvindo o ICL, né? Muito bom ter a companhia de todo mundo por aí. Este programa, claro, funciona também como um programa, como o bom e velho radinho. Muitas pessoas me relatam que, aliás, nessa hora da manhã estão acordando, né? Estão se organizando lá para começar o dia e deixam o programa rodando ou no rádio ou no YouTube e ficam fazendo seus afazeres domésticos pela manhã. Estamos ao vivo então na Rádio Brasil Atual, na Rádio Heliópolis, também na Rádio Cantareira em São Paulo e em 3 emissoras de televisão, na TV Quirimurê na Bahia, na Pop TV no Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre e também na TVT em São Paulo. Dentro de muito pouco tempo, né? Em breve anunciaremos outras emissoras que farão parte da nossa grande rede aí para espalhar o nosso programa cada vez mais pelo Brasil, programa que, aliás, vem batendo recordes de audiência em cima de recordes de audiência, né, Jimmy? Temos aqui todos os dias 23, 24, 25 mil pessoas acompanhando o programa ao vivo, só na internet, fora a audiência que a gente tem nas rádios e na televisão. Muito obrigado, vai aí espalhando a palavra, clica em compartilhar e vamos embora. Gente, olha só, ontem tivemos o lançamento da primeira pós do ICL, sucesso absoluto, aliás, absoluto. Eu não sei exatamente o número, Jimmy, se você puder perguntar para o pessoal quantos alunos se inscreveram ontem, com certeza mais de 2.000, eu chuto uns 2.300 alunos, um sucesso estrondoso, o lançamento foi ontem, professores de primeira categoria e a gente manteve hoje as inscrições, para quem quiser fazer inscrições ainda abertas lá no despertaicl.com.br. Os professores Marilena Chauí, o Gessé, o Lindener, o Renato Janine Ribeiro, né, ex-ministro da Educação, é só gente daquele nível, são 2 semestres, ela é totalmente online, mas tem interação também presencial, é pós mesmo, tá? A gente tem trabalho, tem nota, é reconhecida pelo MEC, quando você terminar você vai ter lá uma pós-graduação oficial no Brasil, como se você fizesse lá nas instituições mais famosas que tem no Brasil aí, né, FGV, INSPER, Fundação Dom Cabral, com a diferença que o preço para você fazer no ICL é tipo assim, 1/4, né? É menos da metade da mais barata. Menos da metade da mais barata, né? A gente fez todos os cálculos possíveis aqui para conseguir colocar isso em pé, pagar, obviamente, todo mundo que vai participar, os professores, os tutores, vai ter os tutores lá que são mestrandos e doutorandos dos cursos também, que já vão estar lá auxiliando os alunos. Tem ambiente para os alunos digital que a gente criou no ICL para os alunos conversarem, né, e criarem ali a sua comunidade. É algo realmente inédito no mercado, em termos de qualidade, do currículo dos professores, do preço, tá? Então, as inscrições seguem abertas no
despertasl.com.br. É uma pós-graduação sobre a história do Brasil. História do Brasil. Cada vez mais, olha, eu tô lendo, eu voltei a reler alguns livros agora sobre militarismo, né? E tô lendo um livro sobre a Proclamação da República, escrito pelo historiador Rodrigo Goiena, que, aliás, deu uma entrevista aqui no ICL para o Lindener Pareto, né? No Provocações Históricas, entrevista espetacular. Sugiro que vocês procurem aí no final de semana, quando tiver um tempinho, no YouTube. Olha, assim, eu não sei se depois, né? Eu passei dos 40, né? Agora, eu não sei se depois melhorou o currículo das escolas. Agora, é impressionante como a gente aprendeu uma historinha de ficção nas aulas de história no Brasil. É um negócio inacreditável. Eu lembro quando eu estava lá no segundo grau, bem na época que eu estava lá no segundo grau, começaram a surgir os livros do Eduardo Bueno, do Peninha, né? Que foram os primeiros livros mais populares que começaram a meio que dar uma real da história, assim, né? E aí depois veio os outros livros do Lira Neto, enfim, aí a gente começou a ver vários outros livros que começaram a pegar a história verdadeira, né? Não a história fictícia. A gente foi ensinado a história dos colégios no Brasil até alguns anos atrás, era uma história de ficção. Eu fico impressionado, estou lendo esse livro do Goiena agora, desse historiador, é impressionante como a gente não sabe nada. Eu não tinha a menor noção. Até indiquei esse livro pro Edu. O Edu comprou o livro. Falei, Edu, você tem que ler esse livro aqui porque é um livro que conta a história da Proclamação da República pela via econômica, né? Com esse olhar pela via econômica. O fim das dinastias do café lá no Rio de Janeiro, o começo das dinastias do café no então chamado Oeste Paulista, né? Lá na região de Campinas e tal. Qual a relação direta da assim chamada abolição da escravidão no Brasil com a Proclamação da República, a força de trabalho que muda ali, a confluência da grana que vai de um lugar para o outro, né? O Partido Republicano Paulista, o PRP, instigando os militares a dar golpe por interesses diretamente econômicos, né? Tem todo um... Gente, olha, eu me sinto assim, primeiro um absoluto ignorante da história do Brasil, né? Apesar de já ter corrido atrás de informação, visto documentário, lê livro, faz curso e tal, não sei o quê, a gente não sabe nada. Primeiro, a gente não sabe nada, sabe? A gente comemorar liberdade na Proclamação da República não tem nada a ver, nada a ver. Eu até gostaria que tivesse, sabe? Mas é uma balela anti-histórica, né? E aí você vai entrando nisso, você vai vendo, cara, a história do Brasil é muito mais rica, muito mais interessante, muito menos mítica. A gente foi criado numa história mítica do Brasil, né? Essas informações que a gente tem hoje, assim, muito mais disponíveis, vão derrubando esse negócio. E não é assim, eu fico decepcionado por ter sido enganado na escola, né? Beleza. Agora, vai abrindo essa cabeça. Cara, você entende, dá para entender tudo que a gente está fazendo agora aqui no Brasil, nesse momento. Na semana passada, nessa semana, a cobertura dessa tentativa de golpe, o exército, a postura do exército, os militares, como a cabeça dos militares, por que as coisas acontecem como acontecem, você começa a entrar na história, tudo faz sentido. Assim, abre, né, é uma chave que abre mesmo assim a sua cabeça e olha e fala, sabe, aquelas coisas que você pergunta assim, como pode os caras fazerem isso? Pode, tá na nossa história, tá impresso na nossa história, é parte da nossa história, uma história negada para o povo brasileiro. Essa pós, ela recoloca a história brasileira nos eixos. Muito, muito, muito legal. Ontem teve o lançamento, todos os módulos, né, que foram explicados ontem, como vai ser, inclusive com a história, com a influência africana, a história negra no Brasil, que também foi, né, colocada num canto nos nossos colégios. Então é muito legal para qualquer pessoa que quiser entender o Brasil. Você não precisa ser historiador nem nada, precisa, claro, ter um diploma de graduação, porque é uma pós de fato, né? Uma pós-graduação. Agora, qualquer curso que você tenha feito, se você quiser entender o que está passando no Brasil hoje, cara, essa pós é a chave. É a chave. Espetacular,
segue aberto, né, Jimmy, a possibilidade da pessoa se inscrever no despertaicl.com.br. É isso? Teremos as mamatas de ontem ou não teremos? O pessoal não respondeu ainda? Tá bom, vamos descobrir depois, porque ontem quem se inscreveu ontem levou para casa 4, 5, 6 livros, o material didático é de graça, não tinha taxa de inscrição, né, ao contrário de todas as outras. Então, ontem era o dia da mamata, né? Eu não sei se hoje permanece assim, mas de todo modo, mesmo que não tenha esses a mais, de todo modo, já é um valor muito mais baixo do que qualquer pós que você vai fazer no mercado e com a qualidade absurda. Absurdo. Os professores, vocês viram ali, Chauí, GC, Renato Giannini, é um negócio espetacular, tá? Então dá uma olhada lá no despertaicl.com.br. Vamos lá para as notícias de hoje, então. Após os dias de calor, Sudeste e Centro-Oeste tem riscos de temporais no final de semana. Dê uma olhada aí na sua região como vai estar o clima, né? Para que você possa curtir e se proteger ao mesmo tempo, né? 13º salário, a parcela única ou a primeira parte devem ser pagas até hoje. Fique atento e atenta na sua conta bancária. Sextou, né, Jimmy, com a parcela do 13º, né? Eu não sei o que é 13º, faz uns 60 anos, mais ou menos. Mas aí quem tem a carteira assinada, né, o emprego no Brasil aí vem batendo recorde, né? O desemprego está super baixo, cada vez mais pessoas aí trabalhando formalmente também, né? E aí você pode dar uma olhada lá na sua continha bancária, porque tem que pingar hoje, ou a primeira parte, ou a parcela única, a depender do acordo aí que você tem, né? Leilão da Receita Federal, fase de propostas começa hoje, tem iPhone, tem notebook, tem Rolex, para quem é acostumado a olhar os leilões da Receita, né? A Receita abriu mais um lote de leilões aí de mercadorias apreendidas das mais diversas formas. Lula sanciona a lei que cria cadastro nacional de condenados por pedofilia e estupro. O presidente Lula sancionou a lei que institui o Cadastro Nacional de Condenados por Pedofilia e Estupro. A sanção foi publicada na edição do Diário Oficial da União ontem. De acordo com a legislação, o cadastro terá o nome completo e CPF dos condenados já em primeira instância por crimes sexuais e permitirá a consulta pública. Também estarão disponíveis dados de pena ou medida de segurança imposta. Não serão divulgadas, obviamente, informações sobre as vítimas, né? O Cadastro Nacional contará com condenados pelos crimes de estupro, registro não autorizado de intimidade sexual, estupro de vulnerável, favorecimento da prostituição de vulnerável, induzir alguém, né, a prostituição, favorecimento de prostituição, manter estabelecimento onde ocorra exploração sexual e tirar proveito de prostituição alheia. A legislação sancionada altera o Código Penal e criou cadastros de pessoas condenadas pelo crime de estupro. O antigo cadastro não era público, esse agora é público. Então, enquanto a CCJ, liderada pela deputada de Santa Catarina do PL, Caroline Detoni, aplaude, torce e vota a favor de estupradores, como nós mostramos ontem aqui, né? O PL do estupro passou na CCJ com larga margem de vantagem. Vários deputados e deputadas votaram a favor de punir a menina estuprada para que ela não possa mais abortar, né? Com penas, inclusive, maiores do que as do próprio estuprador. Essa é a direita que defende a família no Brasil, tá? Essa é a direita pela família. Enquanto isso, os assim ditos comunistas que querem destruir a família estão indo na direção oposta, como a gente mostrou aqui agora nessa notícia. Ibovespa desaba 2,40 e dólar chega perto dos 6 após anúncio de pacote fiscal, o assim chamado mercado fazendo, claro, o seu terrorismo, né? Como disse o colunista de economia José Paulo Kuffer, em sua coluna no UOL, o mercado financeiro queria sangue, Lula entregou um ajuste gradual nas contas públicas e, claro, desagradou o tal mercado. Isso porque o governo anunciou ontem um pacote de ajuste fiscal, medidas paralelas para cumprir promessas de campanha, como isentar o imposto de renda para quem ganha até R$5 mil por mês. Essa proposta virá na reforma tributária da renda e fazer aquelas pessoas que ganham acima de 50 mil por mês pagarem um pouco mais. O pacote ontem, a gente já deu uma esmiuçada nele aqui, ele ainda vai para o Congresso, ele pode ser rediscutido, podem colocar jabutis ali, podem colocar isenção fiscal para os brother, agora, ó, vocês fiquem de olho na Câmara agora, porque agora vai ser a festa, né? Não teve a festa da Selma lá no Rio de Janeiro? Agora vai ser a festa de novo.
podem tentar derrubar a coisa. Agora, a proposta está feita, será encaminhada ainda nos próximos dias, com a expectativa de que pelo menos a discussão comece esse ano. O governo tem uma expectativa de aprovar esse ano, votar esse ano. Não sabemos como vai ser. Eu já vou explicar aqui o que o Congresso pede em troca. Já está público, né? Vocês podem imaginar que é dinheiro, né? O Congresso quer, está vendendo voto agora. Mas, antigamente no Brasil esse negócio de venda de voto aí por grana dava até cadeia. Hoje em dia também, assim, né? Corrupção só se for de esquerda no Brasil, sabem, né? Senão de outro modo é o sistema, é o não sei o que, aquela coisa, né? E aí o mercado ficou doidão ontem porque esperava que o Haddad anunciasse apenas cortes. Sobretudo, principalmente e talvez única e exclusivamente, cortes em cima da grana das pessoas pobres, né? Então, aposentadoria, salário mínimo, BPC, os programas sociais todos, na saúde, na educação. Cortar benefício fiscal dos grandes setores que levaram aí, né, centenas de bilhões de reais para o bolso, isso, Deus me livre falar nesse negócio, né? Tem gente na Faria Lima que sai com cruz caminhando lá na avenida, né? Sai benzendo os prédios tudo lá, entra em parafuso, isso não pode. Então é curioso, né, o que causou essa chantagem, né, desses senhores foi o anúncio de que quem ganha até 5 mil reais não vai mais pagar imposto de renda. Esse foi o grande problema de ontem. E o anúncio de quem ganha acima de 50 mil vai pagar um pouco mais. Que no Brasil aí é poucas dezenas de milhares de pessoas, tá, gente? Não é você. Eventualmente tem alguém que está nos assistindo aqui que pode ser. Mas no geral não é. Isso aí causou, entre aspas, o pânico. Então é aquela coisa, né? Imposto é roubo, não é isso? Imposto é roubo. Temos que cortar impostos. O governo anuncia um pacote que tem medidas para corte de impostos, entra em pânico. Então, alguns impostos temos que cortar, os nossos. Outros impostos temos que manter, o deles. É assim que funciona, tá? Isso aqui é chantagem do tal mercado. Vocês sabem disso, sabem como funciona. Eu não vou nem esmiuçar esse negócio aqui. O PT aposta em pressão da sociedade para aprovar a isenção maior no imposto de renda. O PT deve iniciar nos próximos dias uma campanha de mobilização social para ganhar o apoio da sociedade à isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais por mês. A proposta, como eu já falei, precisa passar pelo Congresso e nós já vamos ver aqui o que precisa passar pelo Congresso. O governo deve enviar o projeto de lei ainda neste ano, mas a análise fica para 2025, disse o UOL aqui. O anúncio da medida foi realizado nessa semana pelo Haddad. O executivo, no entanto, vai priorizar a votação da contenção de despesas, que deve ser finalizada até o dia 20 de dezembro, que é o último dia dos parlamentares. Então, talvez aí tenha uma votação em blocos, né? Primeiro vota os cortes e no ano que vem começa a discutir o que vai beneficiar o povo de fato. Haverá uma discussão no parlamento, inclusive, em relação aos cortes. Tem muita gente, inclusive, deputados de esquerda, do PSOL, por exemplo, eu vi já vários falando sobre isso, a Sâmia, a Melchiona, que tem críticas, que vão ter que ser sanadas no debate, né? Em relação à limitação de aumento do salário mínimo, em relação ao corte de alguns programas sociais, que o Haddad e o governo defendem que não são cortes, então vão ter que explicar por que não são cortes, né? São revisões, é uma relação em relação a fraudes, aquela coisa toda, mas de todo modo vai ter que. Isso não está claro ainda, até porque o projeto vai para o Congresso e lá pode ser modificado, derrubado. Olha, o que pode sair desse negócio é que nem se ele botar uma coisa num moedor de carne, né, um picador de papel, você não sabe o que vai sair embaixo. Tá? Isso não é uma decisão do governo. Não é nada disso. Vai ter que precisa passar pelo Congresso. O governo fez a parte que lhe cabe e que acredita que seja o melhor ou possível, né? E vai mandar para o Congresso, a ver o que sai de lá. O que precisa então, né? A Folha já foi lá fazer o trabalho de casa e mostrou que para aprovar esse negócio, diz a Folha hoje aqui, a expectativa é que a proposta com as medidas de contenção de gastos seja encaminhada para o Congresso hoje, enquanto o Planalto se mostra otimista com a aprovação ainda este ano.
Líderes da Câmara e do Senado apontam que destravar o pagamento das emendas parlamentares é a condição para o aval do parlamento. Então nós temos ainda um grande debate em relação às emendas, que estão cada vez mais complexas, tem vários tipos de emendas. É emenda de bancada, é emenda parlamentar, é emenda de liderança, é emenda PIX, é emenda boleto, é emenda não sei o quê, cada vez mais, né? O STF está em cima disso também, o Flávio Dino bloqueou uma parte desse dinheiro. Essa semana, o Lula sancionou uma lei para liberar emendas, sem fazer nenhum reparo, nenhum veto, já sinalizando para o parlamento, olha aqui, ó, tô aprovando o negócio aqui. Mas é claro que os caras querem mais, né? Nunca é suficiente, né? Integrantes do governo alegam que Lula já fez um gesto ao sancionar sem vetos, como saiu do Congresso, a lei que define novas regras para emendas. Além da possibilidade de aplicação dessa nova lei, articuladores do Palácio do Planalto esperam que, após suspender a sua execução, o ministro Flávio Dino autorize a liberação das emendas nos próximos dias. Tanto o Rodrigo Pacheco lá no Senado como o Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais, afirmaram que a suspensão das emendas não interfere na aprovação do pacote fiscal e que há boa vontade do Congresso para aprovar. Não. Antes de sair ontem, né, essa notícia, eu já tinha falado com algumas pessoas e as lideranças dos partidos, principalmente do Centrão e da direita lá, já tinham mandado o recado que se não liberar a emenda, não vota nada. Tá? Então é isso, é uma votação que vai ser comprada. Dentro das regras da democracia, claro, né? Não estou acusando ninguém aqui de nada, mas vocês viram, né? Lideranças das duas casas afirmaram reservadamente para a Folha que se as emendas não forem liberadas, nenhuma pauta de interesse do governo será aprovada até o final do ano. Segundo o relato escolhido pela Folha, a avaliação é de que há grande insatisfação, sobretudo no chamado baixo clero, grupo sem influência política nacional expressiva, que é também uma galera que não manda nas emendas, né? Então precisa que haja essa liberação, principalmente por parte do STF. É assim que é, né, gente? Para quem quiser entender, então, lá no iclnoticias.com.br tem uma matéria explicando ponto a ponto o pacote fiscal anunciado pelo Haddad. Vamos lá para notícias do Diário do Golpe, lá na coluna da Juliana Dalpiva no iclnoticias.com.br. Mauro Cid chorou ao ser confrontado por Alexandre de Moraes sobre o plano de assassinato. A coluna apurou que o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do Bolsonaro, chorou ao ser questionado pelo ministro Alexandre de Moraes sobre suas omissões de depoimento à Polícia Federal durante sua colaboração premiada, em especial quando questionado sobre o plano que previa os assassinatos do presidente Lula, do vice Geraldo Alckmin e do próprio ministro. Cid já havia chorado ao falar do plano em depoimento à PF após a deflagração da operação contra-golpe. O militar havia desmaiado durante outro depoimento no STF quando foi informado de que seria preso após áudios dele indicarem que o militar estava quebrando o sigilo da delação. O Cid não havia mencionado conhecimento sobre o plano para a PF durante os depoimentos prestados para a colaboração premiada, já assinada no ano passado. Por isso, a Polícia Federal decidiu convocá-lo para depor novamente e, depois disso, também enviou um relatório ao ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, sobre as omissões para que fosse revisto o benefício previsto para o colaborador. Por lei, quem assina uma colaboração premiada precisa confessar todos os crimes, apresentar provas e ainda apontar todo o conhecimento sobre os demais envolvidos. Não são permitidas omissões, mentiras ou mesmo a quebra do sigilo do acordo. Desde o início dos depoimentos, a PF sabia que Cid vinha omitindo dados. Periciando o celular dele, os investigadores tinham verificado uma série de áudios e documentos que demonstravam que Cid não estava falando tudo o que sabia. Contudo, eles aguardaram o momento da conclusão do inquérito para citar as omissões, já que se suspeitava que Cid estivesse vazando dados, o que é apontado no relatório final da polícia. O Cid é visto como um agente de contra-inteligência por alguns dos investigadores ouvidos pela coluna, né? A PF apontou no relatório final
ter encontrado um documento na sede do PL indicando que Cid estava relatando a pessoas próximas ao general Braga Neto, também investigado, detalhes do que estava contando nos depoimentos. Na mesa do coronel Peregrino, assessor de Braga Neto, a PF achou um documento em que os investigadores apontam ser perguntas a Mauro Cid sobre o conteúdo do acordo de colaboração realizado por ele. As respostas parecem vir de Mauro Cid e relatadas por um terceiro, porque usam verbos na terceira pessoa do plural como aliviou e não falou nada. No documento, o interlocutor quer saber se as investigações descobriram algo sobre a narrativa construída em torno do artigo 142 da Constituição, usado lá pelos golpistas, né, que o Exército poderia, o quarto poder, né, o poder moderador poderia interferir lá e, no fim das contas, dar um golpe de Estado, né, essa era a interpretação, né, e aí tem todas as respostas que seriam respostas do Mauro Cid. No entanto, mesmo depois de toda essa lambança, o Mauro Cid segue dormindo na cama quentinha e tomando banho quente em casa, né? O que me levanta algumas suspeitas, tá? Me levanta algumas suspeitas. Eu não confio muito na história e não é que eu tô tirando isso da minha cabeça, né? Óbvio. Já por conversas que eu venho tendo com muita gente desde muito tempo, nessa história de que a polícia tem tudo o que precisa e não precisa mais do Cid, tá? Eu não engulo muito essa, porque o Cid fez um monte de lambada desse processo todo, um monte, que pela lei, né, não somos nós os legalistas, se você olhar a lei, Cid não deveria mais ter colaboração premiada nenhuma. E aliviaram todas. Todas. Até vazamento de suposta conversa com um amigo foi vazado para Veja, lembram? Dizendo que a PF estava pressionando ele para mentir. E é advogado que fala uma coisa, é advogado que fala outra, aí depois descobre que o Cid está omitindo coisa. Daí agora descobriram que estava passando informações para o Braga Neto, até onde me resulta eles são proibidos de fazer comunicação entre si, mesmo através dos advogados. Vai ser preso, vão derrubar a delação. E o Cid volta para casa para dormir, em casa. Talvez ainda precisem do Cid. Vamos considerar essa hipótese. Talvez ainda precisem do Cid. Para levantar mais coisas, porque talvez ainda precisem de mais coisas. Né? Como hipótese para a gente pensar. Vamos deixar isso no ar. General enviou carta golpista a chefe do Exército e medo de Bolsonaro abafou punição. Na primeira semana de novembro de 2022, o general da reserva Mário Fernandes decidiu romper os protocolos militares e enviou uma carta ao então comandante do Exército, o general Freire Gomes. O texto foi enviado pelo Zap ao comandante e repassado a diversos generais que compunham a cúpula do Exército no fim do governo Bolsonaro. 3 deles relataram para a Folha de São Paulo que receberam do próprio Mário Fernandes os 10 parágrafos em que o militar pressionava por um golpe de Estado para impedir a posse de Lula e manter Bolsonaro no poder. O Mário Fernandes está indiciado, né? O general está em prisão preventiva nesse momento e o advogado falou que só se manifesta nos autos depois, né? Mário Fernandes redigiu a carta às vésperas do ministro da Defesa divulgar um relatório de fiscalização feita pelo sistema eletrônico de votação. O bolsonarismo estava inflamado por uma live que tinha acontecido um pouco antes com aquele picareta, vagabundo e criminoso argentino chamado Fernando Serimedo, que dizia que tinha fraude na urna no Brasil. Esse cara foi largamente espalhado pelo Zap da extrema-direita como o cara que provou a fraude no Brasil. Um picareta, vagabundo, cretino e criminoso. Né? Tá lá na Argentina agora. Se pisar no Brasil, vai pra cadeia. Né? Vai pra cadeia. Disse ele nessa carta, né, do Mário Fernandes, esse cara aí, apontado pela PF como sendo praticamente a liderança dos golpistas, né? Do grupo de ação, digamos assim, da galera do corre, né, do pessoal do Dali Dali, ali, Mário Fernandes, mandou para o Freire Gomes, que era então o comandante do Exército. Comandante, eu gostaria de inicialmente reforçar que mantenho minhas esperanças no relatório da defesa, instrumento este que, ao menos, deverá manter acesa a chama que atualmente estimula o clamor da nossa sociedade. Leia-se, golpe. O general disse que, nessa carta, o nosso povo não concordava com a manobra jurídica que anulou a condenação do Lula. Todo o dissabor de muitas dessas pessoas vem disso, tá, gente? Não esqueçam. Soltura do Lula.
Esse é o ponto, assim, fulcral dessas pessoas. Obviamente agora são contra a prisão do Bolsonaro, né? Eram a favor da prisão do Lula. A Vaza Jato mostrou todos os impropérios, uma prisão ilegítima, ilegal. Mesmo assim, eles achavam que o Lula devia continuar preso, né? Um legalismo de ocasião nessa história toda aí. Comandante, os nossos pais viveram momentos tão tenebrosos como os que vivemos hoje. Como no passado, as instituições devem compreender que a vontade popular é a base da democracia e que um apelo social tão significativo não pode simplesmente ser taxado como um ato antidemocrático, sendo desconsiderado e censurado. Ou seja, segundo ele, se algumas pessoas estão reunidas na frente do quartel pedindo golpe militar tem que ser dado, né? Não pode ser considerado um ato antidemocrático. Dane-se a lei, dane-se a Constituição, dane-se o Código Penal, não importa. Se tem uma galera pedindo ali, eu queria ver o general escrever isso aqui sobre a marcha da maconha. Hein, general Mário Fernandes? Tá preso, não tá conseguindo ver o programa, né? Mas ó, fica gravado no YouTube, quando o senhor sair da cadeia, o senhor pode assistir. Faça um apelo. O senhor escreva uma carta também, para quem quiser, pode ser para mim, inclusive. Me chama no Zap, general. Faça esse apelo em relação à marcha da maconha. Afinal, uma vontade popular não pode ser sufocada, nem censurada e nem considerada ato antidemocrático. Peça a liberação da maconha. Ué, não tem gente todo ano? A marcha da maconha é enorme. Aliás, maior do que muita manifestação dessas falsas que os senhores criaram, que criaram inclusive as faixas. Tem a documentação da Polícia Federal mostrando que aprenderam. Os senhores criaram inclusive as faixas que deveriam ser usadas nas manifestações. Então, de popular, tem uma coisa, mas também não tem tanta coisa assim. Porque tem uma parte ali que foi criada, é fabricado isso. Uma parte dessas manifestações é a fabricação dos senhores do golpe, né? Agora, a marcha da maconha não tem fabricação de militar nenhum. Então o senhor escreva que também é a favor, já que é um clamor popular, não é? E aí, diz ele, precisamos tomar as rédeas da situação, comandante. O respaldo popular está aí, e se prosseguirmos na atual passividade, corremos o risco de perder apoio como a histórica confiança da nossa sociedade. É agora ou nunca mais, temos que agir, e não existe motivação maior do que a proteção e o futuro desta grande nação e os seus filhos, os nossos filhos. Eu tenho certeza que parte dessa galera estava escrevendo todos esses negócios porque eles sabiam, na cabeça deles, eles tinham a convicção de que o certo, isso aqui tudo ia virar documento histórico, né? O cara quer entrar para a história também, né, Mário Fernandes? Hein? Vou escrever aqui uma carta pro comandante, depois a gente vai dar-lhe esse golpe e vai ficar no poder aí uns 20, 30 anos, como foi feito em 64, e eu vou entrar pro livro da história, então tem que fazer um negócio bonito aqui, né? Os nossos filhos, a pátria, o clamor popular. Isso aqui não é papo de Zap, né, gente? Isso aqui é papo de quem acha que vai entrar para a história. Entrou para a história. General, preso, né? Humilhado. Na página policial do jornal. Entrou. Não era como o senhor queria, tudo bem, né? Faz parte. Bom, a carta completa está lá no iclnoticias.com.br também. Kids pretos que escreveram um tweet ameaçando a STF ganharam cargos no governo Bolsonaro, claro, né? No dia 3 de abril de 2018, às vésperas do Supremo analisar um pedido de habeas corpus do Lula, que estava preso na época, o general da reserva Eduardo Vilas Boas, que comandou o exército de 2014 a 2019, publicou 2 tweets ameaçando e pressionando a corte. Vocês lembram disso, né? Isso aqui é um pouco a gênese dessa história toda. Lembram dessa história? Foi lido, inclusive, eu lembro perfeitamente. O Vilas Boas foi ao Twitter, né? Publicou os 2 tweets ali, claramente tweets de ameaça, Aquilo foi publicado, vejam, coincidências, durante o Jornal Nacional, tá? Durante o Jornal Nacional. E antes de terminar o Jornal Nacional, se eu não me engano foi o William Bonner, naquela coisa assim, agora aqui uma notícia de última hora, chegou aqui, aquela coisa que parecia não estar preparado, né? O general Vilas Boas acaba de publicar e leu os tweets em rede nacional, na maior audiência da televisão brasileira para milhões de pessoas, sem fazer nenhuma ressalva e sem espanto. No que posso imaginar que já sabiam que ele ia publicar isso durante o Jornal Nacional, tá? Isso não é uma acusação, até porque não é crime nenhum. Mas eu posso imaginar
Posso imaginar que durante o Jornal Nacional não tinha gente lá olhando o que o Vilas Boas estava postando, né? Que era um ilustre desconhecido, aliás, para as massas do Brasil, na época. E mesmo que postasse durante o Jornal Nacional, não é comum que se pegue assim um tweet ao vivo, Jornal Nacional ao vivo, né, gente? E leia no ar, assim, no mais, né? No máximo iam pegar, analisar aquilo, fazer uma reportagem e tal para o Jornal da Globo, por exemplo, que é mais tarde. Pressa nenhuma aquela notícia. Não tinha nenhuma urgência a notícia, concordam? Qual a urgência dessa notícia? Nenhuma. Então essa ameaça foi lida ao vivo no programa de maior audiência da televisão brasileira, que chega em milhões de casas, para milhões de pessoas, sem um A. Sem um... Peraí. Opa, pera lá. Não, opa, isso aqui não pode. Quem na época falou que esse tweet era uma ameaça, e eu vou me repetir, mas eu não vou cansar de falar, né? Tava nós lá, os idiotas na internet, né, olhando esse negócio. Eu fui um dos caras lá que falei, isso aqui é uma ameaça. Isso aqui é uma ameaça. É uma ameaça de golpe. Isso aqui é uma ameaça de intervenção militar. Fomos chamados de quê? Exagerados, militante, não é jornalista, blá, 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 blá. Vocês todos engoliram, né? Em silêncio. Porque, né? Jornalistada não costuma fazer meia-culpa, né? Aí depois o tempo passa, faz de conta que não falou que era exagero, faz de conta que não chamou o colega de militante, né? Sou militante, sim. Quiser arrumar um xingamento melhor pra mim, tem que achar outro. Né, Jimmy? Pode me chamar de Colorado, por exemplo. Aí não. Aí não. Mas militante eu sou. Não me ofende, pelo contrário. Asseguro à nação que o Exército Brasileiro julga compartilhar o anseio de todos os cidadãos de bem. Slogan usado em campanha. Isso aqui era o Exército Brasileiro fazendo campanha para um candidato. E ameaçando o Brasil caso Lula fosse solto. O que de fato não aconteceu. O Lula só seria solto no final de 2019, depois da Vaza Jato. Repúdio à impunidade e respeito à Constituição, a paz social e a democracia, bem como se mantém atento às suas missões institucionais. Esses foram os tweets aqui do Vilas Boas, né? E aí, os caras que postaram essas coisas, ou que repostaram essas coisas, todos foram promovidos no governo Bolsonaro. Por que será? Será que é porque isso aqui era campanha para o Bolsonaro? Parece, né? Olhando assim. PF acha em pendrive de Kid Preto plano de golpe e prisão de ministros. Gente, as notícias sobre isso não param porque o acervo é enorme, são 800 e poucas páginas e cada pouco pega um pedaço ali e vai soltando, né? É público esse inquérito, aliás, qualquer um que quiser, coloca no Google aí que vai achar. A Polícia Federal encontrou um pendrive apreendido com Kid Preto do Exército, um documento que detalha um plano de golpe para manter o Bolsonaro no poder. Documento chamado Operação Luneta foi encontrado com o tenente-coronel Hélio Ferreira Lima. Ele é um dos indiciados pela PF no inquérito do golpe. O arquivo é uma planilha com mais de 200 linhas que aborda fatores estratégicos de planejamento de ruptura democrática, como político, militar, econômico e de produção. O arquivo previa a realização de novas eleições e prisão de, aspas, envolvidos em indícios de irregularidades no processo eleitoral. Entre os objetivos detalhados no plano também estão a exploração global de narrativas de fraude eleitoral e a convocação das Forças Armadas para garantir a execução das medidas. Isso aqui eu acho que já saiu na semana passada, na real, né, UOL? Mas tudo bem, tá valendo. O UOL publicou isso aqui de novo ontem. Bolsonaro admite possibilidade de se refugiar em embaixada e nega golpe. Entrevista que o Jair Bolsonaro deu ontem para a jornalista Raquel Landim, lá no UOL, né? E quando perguntado, instigado, né, se poderia se refugiar e tal, o Bolsonaro deu uma resposta, ela não é exatamente direta assim, né, vou me refugiar, não é bem isso, mas tudo bem, é mais ou menos ali, né? Ele falou que ele reconhece que, sei lá, perseguidos, políticos e tal, não sei o que, tradicionalmente se refugiam em embaixadas, né? O que é verdade. Vimos o caso do Julian Assange, por exemplo, né? Porque não é o caso do Jair Bolsonaro,
tá? Então ele, sim, admite, mas ontem as manchetes pareciam mais fortes do que na verdade é a frase, né? Ele coloca ali como uma hipótese, não dizendo que ele fará, mas ele fala, olha, ele se coloca numa condição de perseguido político e fala, olha, perseguidos políticos, né? Eu estou falando agora aqui como caso de ditaduras, por exemplo, buscam refúgio em embaixadas. Aconteceu no Brasil muito, aliás, durante ditaduras, né? Então é nesse lugar que o Bolsonaro se coloca. A manchete, ela deu uma enganada ontem porque parece que ele se coloca num outro lugar, tá? Só para a gente fazer dar o contexto da leitura da notícia, que eu acho que é importante, né? Em apelo a ministros do STF, não, diz o Bolsonaro aqui, né? Eu apelo aos ministros do STF, por favor, vamos partir para uma anistia. O Bolsonaro reiterou o apelo pela anistia nessa quinta-feira, negou as acusações referentes ao relatório final da Polícia Federal sobre a trama golpista e disse ter discutido ações com militares, como decretação de estado de sítio, estado de defesa e o uso do artigo 142 após as eleições daquele ano. Então, essa linha de defesa, eu já vim antecipando essa linha de defesa para vocês aqui fazer um tempo, né? Conforme as confirmações começaram a rolar de que as reuniões aconteceram, de que teve lá as minutas golpistas e tal, né? Conforme não se pôde mais negar, a linha de defesa do Bolsonaro é essa aqui, tá expressa agora aqui na imprensa, mas eu já venho falando sobre isso aqui faz um tempo para vocês, né, no nosso programa aqui, que é, eu não nego nada disso que aconteceu. As reuniões, claro, o Bolsonaro nega plano de matar o Alexandre de Moraes e tal, mas estou dizendo assim, as reuniões da assim chamada trama golpista no núcleo político-jurídico ali, né? Núcleo político-jurídico. A linha é isso aqui, ó. Eu não nego as reuniões. Eu não nego que tinha lá um plano de fazer um estado de sítio, que tinha documentação, que eu falei com os comandantes, que eu consultei fulano, ciclano, beltrano. Não nego, tá? Mas era só para entender o que é que eu, Bolsonaro, como presidente, poderia fazer caso descobrisse uma fraude nas urnas. E eu, Bolsonaro, tinha convicção de que tinha uma fraude. Tanto é que pedi para o meu partido, PL, uma auditoria, que foi lá, o PL contratou o chamado Instituto Voto Legal e uma outra empresa, tudo picareta. Os caras fizeram uma tal de auditoria pela internet, não sei o quê, não descobriram nada, omitiram isso e fizeram um relatório mentiroso, isso a Polícia Federal descobriu agora também, tá? O PL fez a tal auditoria, não conseguiu descobrir patavina nenhuma. Os caras admitem que não tem fraude nenhuma e fraudam um relatório para dizer que tem, copiando dados de um maluco de internet. Eu não estou inventando isso aqui não, tá? Não estou inventando, isso tá na documentação. Os caras copiam os dados de um maluco de internet que se apresenta como entusiasta da tecnologia. Um maluco de internet, gente. Um doidinho de internet, tá? Essas pessoas que usam Twitter. A pessoa que usa Twitter. E fraudam um relatório. E o Bolsonaro tinha a expectativa também que o exército brasileiro, ao acompanhar as urnas, conseguiriam trazer ali alguma informação de indicação de fraude. Esse relatório do exército, aliás, o comandante do Estado-Maior, quando descobre que o exército fez lá uma auditoria, sei lá o quê, né, e não descobriu nada, o comandante do Exército-Maior fala com o responsável pelo relatório do Exército e fala, olha só, como vocês não descobriram nada, façam um documento limpo, isento e não deixe dúvidas. O cara desobedece e faz um documento que foi amplamente divulgado na época, inclusive no site do Exército Brasileiro, dizendo, não descobrimos nada, né, nenhum indício de fraude, mas não descartamos que possa haver. Tá? Ou seja, fez o que o Mário Fernandes pedia ali, deixou a chama acesa. Deixaram a chama acesa, porque essa frase já é suficiente, gente, para manter as pessoas mobilizadas, na frente de quartel, na internet, enchendo o saco dos outros, né? E aí isso é um pouco a coluna vertebral, né, da linha de defesa do Bolsonaro nesse caso. Eu discuti, sim, com os caras, tá? Várias possibilidades.
essa discussão não é crime, não tem problema nenhum, mas era só se tivesse fraude na urna. Eu queria saber qual o dispositivo legal, caso houvesse, por exemplo, uma fraude nas urnas. Primeiro, se fosse comprovado uma fraude nas urnas. Fraude de que natureza? Quem fraudou? Quem fraudou as urnas? Foi uma pessoa? Foi um grupo? Foi um grupo político? Foram hackers? Foi gente que entrou no sistema só para bagunçar, para zoar ou para pedir dinheiro em troca dos dados? Primeiro, quem? Segundo, motivação. Porque poderia ter gente tentando fraudar a urna para o Bolsonaro ganhar a eleição também, ou não? Ou não? Por que nunca ninguém fala dessa hipótese? Vamos para a hipótese da galera da fraude da urna. Não haverá entre milhões de pessoas deste país e fora daqui também, pessoas que eventualmente sonham e gostariam, e talvez até tenham tentado, fraudar a eleição para o Bolsonaro ganhar? Porque afinal de contas o Bolsonaro perdeu a eleição. Como indicavam várias pesquisas, aliás. No primeiro turno perdeu de lavada, inclusive. Conseguiu recuperar depois no segundo. Então tem mais essa hipótese também, né? Agora, qual o dispositivo exatamente aí da nossa Constituição e da nossa lei que prevê, por exemplo, que você pode prender o Alexandre de Moraes caso haja uma fraude nas urnas? Por quê? Ué, foi o Alexandre de Moraes que fraudou? Ele é hacker? Ele entrou lá, ele manipulou? Foi ele que fez? Então veja, mesmo que houvesse a suspeita, mesmo que houvesse a convicção de fraude, por que prendeu o Alexandre de Moraes? Foi ele que fraudou? Como assim? Onde a gente acha aí, em todo o nosso arcabouço legal, essa possibilidade? Invasão e tomada de conta de todos os e-mails dos ministros do TSE e do STF. Onde que a gente vê isso? Onde que autoriza isso? Onde que pode fazer essa medida? Então, tem buraco nessa história, né? Advogado de que de Preto diz que cliente pretende falar à justiça. Tenente Coronel Rodrigo Bezerra Azevedo estaria disposto a contar tudo o que sabe sobre o plano de golpe de Estado do grupo liderado por Jair Bolsonaro. Essa informação eu trouxe no N2 na semana passada, quem assistiu lembra, né? No dia das prisões, eu falei no final do dia, no ICL Notícias segunda edição, que já tinha mais a informação que eu tinha na época era um coronel, agora, pelo que a imprensa está trazendo, na verdade é um tenente-coronel, então essa informação estava errada, né? Eu falei coronel, não é, é um tenente-coronel, que já estaria abrindo o bico, tentando uma delação. A ver, nós vimos a delação do Mauro Cid. A ver, estamos lidando com militares de alta patente, instruídos na arte da guerra, e dentro desse escopo compõe também você fazer operações de contra-informação. Passar informação falsa, mentir, morder e assoprar. Vejam como age o advogado Mauro Cid. Ele não é maluco, gente. Maluco é quem acha que ele é maluco, tá? Maluco é quem acha que esses caras são malucos. Nesse sentido. Você suja as águas. Sempre. Bagunça o sistema de informação. Suja os canais. Para chegar no ponto e ninguém mais saber o que é verdade e o que não é. E chega num momento que tudo parece ficção. Você embaralha o jogo. Então, muito cuidado com a delação dessa galera aqui. Muito cuidado. É gente que tem consciência do que está fazendo. Não é um delator comum ali que você prendeu num negócio de tráfico, de corrupção, a pessoa que participou de um esquema de, sei lá, traficar arma, que é um cidadão, digamos assim, civil, que não tem treinamento militar, que não comporta esse tipo de conhecimento. Que é outra coisa. A Polícia Federal, obviamente, já está acostumada, né? Porque já viu como é que a coisa roda, né? Vamos lá para outras notícias. DERIT cria a ouvidoria chapa branca para esvaziar a ouvidoria das polícias de São Paulo. O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme DERIT, publicou na terça-feira uma resolução administrativa que cria uma ouvidoria de segurança pública em que o próprio secretário escolhe quem é o ouvidor e quem será subordinado a ele. Polícia de São Paulo matando adoidado. Já matou, desde que o DERIT assumiu como secretário de Segurança, criança, adolescente, inocente, papeleiro, né? Catador de papel, tudo. Saiu matando. Na Baixada Santista, já matou gente desarmada. Já acusou um cara que eles assassinaram
de estar com uma pistola 9mm, o cara era um catador de papel que morava num barraco de madeira, tá bom? Posso imaginar, São Paulo anda muito... Ô, Derrite, São Paulo anda tão violenta pela sua incompetência, para dizer o mínimo, que até catador de papel tá andando com 9mm na cinta. Só posso imaginar que a tese seja essa, né? Hein? Ou posso imaginar que mataram o cara e caiu uma arma ali do lado dele meio sem querer, que alguém jogou. Eventualmente alguém de farda. Pode ser, né? Pode ser. E agora criou uma ouvidoria, ele vai escolher o ouvidor, gente. Entendeu? O ouvidor e o subordinado. Não, vamos aqui, vamos moralizar. Vamos moralizar a polícia. Vamos criar uma ouvidoria. Quem escolhe o ouvidor? Eu. Eu escolho. Ouvidor. Bom assim, né? Tarcísio seleciona escolas de melhor infraestrutura para entregar a manutenção à iniciativa privada. As 143 escolas estaduais que o governo Tarcísio de Freitas escolheu para terem a manutenção privatizada estão localizadas em regiões de baixa vulnerabilidade social e menor proporção de população preta. Elas também já apresentam melhor infraestrutura e resultados educacionais em relação às demais. Os dados são um estudo feito pela Rede Escola Pública e Universidade, entidade que reúne pesquisadores de educação, e foram obtidos pela Folha. Para os autores, o perfil das escolas selecionadas para o projeto de privatização tende a reforçar desigualdades educacionais na rede estadual paulista, e não só isso, obviamente, né? Isso aqui é um repeteco do projeto que foi aprovado no Paraná. Você privatizar a administração da escola. O que o Tarcísio está fazendo? Está pegando as que já estão melhores. Né? Então veja a maldade dessa gente e veja você que concorda com privatização, não seja enganado. Você pode até concordar, eu vou explicar de novo o que está acontecendo aqui. O Tarcísio vai privatizar a administração de algumas escolas em São Paulo. Então, podemos imaginar o seguinte, eu posso me considerar um privatista, né, ficticiamente. Não, temos que privatizar, sim, é só a administração, não entra na sala de aula, não é os professores, é a parte da limpeza, da contratação, de arrumar o prédio, de arrumar o ar-condicionado, de ver se tem goteira, é isso, tá? Administração. Beleza. Qual seria a lógica, então, para melhorar? Porque o objetivo não é fazer o empresário ficar milionário, né? O objetivo, em tese, é melhorar a educação em São Paulo. Qual seria a lógica? Vamos pegar as escolas que estão mais ferradas, as que o Estado não consegue dar jeito, em lugares que tem maior vulnerabilidade social, em lugares onde a infraestrutura urbana é pior, onde não chega busão, onde não tem, a estrada, a rua está toda esburacada, não tem asfalto, não tem nada. Então vamos pegar essas e colocar na mão da iniciativa privada. Afinal de contas, os caras são os bonzão, eles vão dar um jeito. Não. As escolas que o próprio Estado já gastou para deixar melhores e vamos privatizar essas. Ou seja, o empresário vai ter menos trabalho, vai gastar menos dinheiro e daqui a 2 anos, quando tiver a eleição, o Tarcísio vai falar o quê? Olha aqui o exemplo das escolas privatizadas, são as melhores de São Paulo. A gente é mesmo um bando de idiota, né, Tarcísio? Ou seria se não percebesse, é uma treta. Parabéns para a Rede Escola Pública e Universidade, que foi a entidade que fez esse estudo, né? E isso está publicado também lá no iclnoticias.com.br. Gente, olha só, o programa está indo para o final, eu quero deixar vocês aqui com uma última informação importante. Não saiam daí, não saiam daí. Agora, daqui a pouco, no ICL Notícias, primeira edição, o Edu Moreira vai estar lá, porque tem uma notícia bomba que foi publicada no site do ICL, agora, 6h30 da manhã. O Guilherme Boulos está movendo uma ação popular pedindo para a Controladoria Geral da União suspender os poderes do Campos Neto, presidente do Banco Central, enquanto ele ainda está na cadeira. Logo deve desocupá-la. Porque há uma série de problemas que foram elencados pelo Boulos nessa ação popular. Entre elas, a pior delas talvez, é que o presidente do Banco Central tem uma fortuna de dinheiro fora do Brasil em dólar.
o dólar indo a quase R$6, como foi ontem, sem ele fazer um leilão de dólar para tentar baixar o dólar, o que está acontecendo, gente? O cara está valorizando o próprio patrimônio fora do Brasil. Conflito de interesses evidente, conflito de interesses, aliás, que na ação popular o próprio presidente do Banco Central admite. Aliás, há nesse documento uma lista de bens que o Campos Neto tem, apartamento de 15 milhões de reais. Nossa, Leandro, nem sabia que o imóvel podia custar 15 milhões de reais. É porque você é pobre, né? Você é pobre, tá? Mesmo que você ache que não seja. Tá ouvindo o programa no rádio, dirigindo a Jeep Cherokee e se achou rico. Tá se achando rico agora? Você tem um apartamento de 15 milhões, não é o único imóvel dele, tem mais uma outra casa em condomínio de 10 milhões, uma outra casa num condomínio de 5 milhões. É tudo isso? É só isso? Não, não é. Tem um monte de dinheiro fora do Brasil. Em empresas offshore, que estão em dólar. Se o dólar vai a 6, se o dólar estava a 4 e vai a 6, quanto aumenta a fortuna do senhor Campos Neto? Operando no Banco Central sem fazer um leilão de dólar para tentar baixar o preço e segurar o preço, sendo que o Brasil tem reserva e tem dinheiro para fazê-lo? Daqui a pouquinho o Edu vai estar lá no N1 e vai destrinchar essa denúncia aqui no ICL de hoje, tá bom? O programa está acabando, Jimmy. Não esqueçam as inscrições para a pós-graduação em História do Brasil. História, tá? Não é historinha, não é um negócio que a gente aprendeu na escola, que eu tô cada vez mais puto com esse negócio de escola. Vai ter os brindes? Então tá, ó, vai ter tudo que teve ontem na inscrição exclusiva para os primeiros alunos, gente. Despertaicl.com.br, pós-graduação do ICL, a primeira, lançamos ontem. Professores espetaculares, Marina Chauí, Renato Janine Ribeiro, Gessé, tem todo mundo lá, Lindener Pareto, todo mundo lá. São 2 semestres, é pós mesmo, você tem que ter graduação para fazer, né? Tem graduação, em qualquer graduação pode fazer essa pós. Diploma reconhecido pelo MEC, você vai botar no seu currículo, vai botar no LinkedIn, vai botar no Lattes, vai mostrar para a mãe, vai pendurar em casa, na parede. História do Brasil real, sem história da carochinha, da caravela que veio, aquela coisa mítica dos indígenas puros e os rios de leite correndo na Nova Jerusalém que foi encontrada, sem bobajada. A liberdade do 7 de setembro, não sei o quê. Jimmy, sabia que o imperador no 7 de setembro estava com caganeira? Sabia essa história? Não, eu vou contar uma hora aqui. É verdade. No grito do Ipiranga, o grito do Ipiranga foi por outros motivos, Jimmy. Não foi pelo motivo que você acha que foi, né? Então, História do Brasil mesmo. Essa pós estreou ontem. Hoje, quem fizer ainda a inscrição lá no despertaicl.com.br vai levar para casa um monte de livros, tá? Tem 5, 6 livros, eu nem sei mais quais são os aqui, só livrão que tem a ver com a pós, né? Livros de história, físico, vai chegar na sua casa, vai chegar a carteirinha de estudante, você vai virar estudante de pós-graduação, né? Ela é toda online, tá? Para poder frequentar cinema e tal, ter desconto, aquela coisa toda, desconto em show, né? Num preço que é metade do mais barato. A gente pegou os principais que tem no Brasil, né? O INSPER, o Fundação Dom Cabral e ESPM, eu acho, FGV e tal, e jogou o preço lá embaixo, tá? Então dá uma olhada lá, todos os detalhes no despertaicl.com.br. Sextou, a gente volta segunda-feira. Tchau! O ICL vai lançar uma pós-graduação com os melhores professores e professoras do país, por um valor quase que simbólico e cheio de vantagens para quem já é membro do ICL? Fato ou fake? Pois é, difícil de acreditar, mas é fato. E é mais do que isso ainda. É em parceria com a FESP, uma das maiores escolas do país, onde estudaram Darcy Ribeiro, Sérgio Buarque de Holanda, Florestan Fernandes. É isso mesmo, pós, reconhecida pelo MEC. É o próximo passo da revolução do ICL. Participe do novo passo da revolução.